Ora, com uma proposta destas, Não é todo dia que se encontra. não é todo dia que se encontra. E também havia alguma concorrência no mercado. Era mais um a entrar. Ok. Qual é que foi sempre o meu objetivo? Foi estar próximo do cliente. Fui a Espanha e comprei um caminhão de pneus. As pessoas têm complexo do pneu usado. O pneu para muita gente era lixo. Ok. Mas não é lixo. Criámos cerca de 3.500, 3.700 clientes. O Estado atualmente é o nosso maior peso. O Estado atualmente é quem nos leva mais dinheiro e quem nos põe mais dificuldades. O Mosteiro de Alcobaça foi construído como uma promessa de uma vitória ganha de uma batalha pelo primeiro rei de Portugal. Alcobaça tem um historial muito importante no mundo. Qual que é, você vê hoje a importância da mão de obra estrangeira para Portugal e no início solitário, em 2007, há uma empresa que busca pneus por toda a Europa e vende com qualidade em Portugal, Jorge Arez enfrentou muitas dificuldades para poder hoje ter uma empresa que se destaca no setor de venda de pneus. Como é que foi essa jornada? Foi difícil? Bom, fica nesse vídeo para você poder acompanhar essa história de um empresário português, que hoje eu vou bater um papo aqui com ele. Jorge, muito obrigado por esse tempo aí pra gente. A gente sabe que a vida de empresário não é fácil, sempre corrida, mas a gente hoje teve esse tempinho aqui. Mas antes disso, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe se você gosta de histórias ou se você pensa em migrar e abrir um negócio futuramente em Portugal. Esse vídeo aqui é para você. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Conta pra gente, Jorge, de onde que você qual que foi a sua ideia aí, por que você começou a trabalhar com pneus? Então, boa tarde. Eu sou daqui de uma terrinha bem pertinho de Alcobaça, 7 km de Alcobaça, que se chama Casal dos Ramos. Fui criado sempre de uma forma humilde, com muita regra. Os meus pais eram pessoas do campo, viviam no seu cantinho humilde e viviam do que criavam do campo. Nasci, cresci e habito onde nasci, aqui bem pertinho, 7 km de Alcobaça, onde aos 14 anos comecei a trabalhar nesta área dos pneus, numa empresa aqui em Alcobaça, onde estive cerca de 17 anos. Comecei em 1988, 87, 88, e onde estive até 2000, final de 2002, creio eu. Onde aprendi muita coisa, trabalhei sempre nesta área e ligado ao que estou a fazer. Foi a minha base, onde ganhei a experiência, fui adquirindo a experiência que tenho hoje, depois fui sempre melhorando, não é? Sim. Foram anos de muita aprendizagem, muita luta, muita sacrifício, bastante sacrifício. Mas que me deu asas para eu um dia perceber que havia mais qualquer coisa a fazer. Tenho quase 20 anos a trabalhar nessa empresa, percebi que era preciso fazer mais qualquer coisa. Mas quando eu cheguei, como eu lá cheguei a um ponto de exaustão, então precisei mesmo de sair. Não tinha nada que segurasse mais lá. Não, precisei de sair pela minha saúde e por uma série de fatores em que eu tinha que partir para outra coisa. Prontos. E o que é que acontece? Eu saí, fui para outra área durante 6 ou 7 meses, mas cheguei a uma altura em que eu chegava a um supermercado, por exemplo, sim, e o meu primeiro instinto era para olhar para os pneus dos carros. Já estava dentro de você. Era forte, era muito forte mais. Ou seja, eu aprendi de tal forma a gostar disto que ao fim de um tempo de eu estar longe disto, o meu primeiro instinto era, quando eu chegava, por exemplo, ao parque de um supermercado, a primeira coisa que eu ia fazer era ver o pneu do carro. Analisava tudo. E olhava para aquilo, era o meu instinto, eu olhava para aquilo e sentia ali um vazio. O que é que acontece? Há algum tempo depois, tive uma proposta para outro lado, onde depois vinha a aceitar, na área de pneus? Na mesma área, exatamente na mesma área, mas numa empresa diferente. Sim. Aceitei, fui, estive lá 4 anos, desempenhei o meu papel, era responsável pela área que estava a desempenhar. Você fazia outra coisa diferente da primeira? Eu fazia outra coisa diferente da primeira, mas esta foi a primeira. Certo. Mas esta era eu responsável. Ok. Ok?
a área da reparação, era eu responsável por tudo o que chegava ali, tudo o que chegava lá fora de clientes, lá fora, quando eu digo lá fora, essa empresa tinha um posto de assistência, Ok. ok? E era eu que era encaminhado lá fora para analisar junto dos colegas e do cliente o que é que seria necessário fazer, ou se era possível fazer. Então, basicamente, na primeira empresa você fazia a parte de fábrica, Sim. na segunda você tinha uma liberdade maior para Exatamente. aprender o outro lado da coisa. Exatamente. O que é que isso originou? Deu-me muito mais abertura e muito mais à vontade. Sim. Nesta empresa eu estive lá, creio que foram 4 anos, 2003, 2007, 2006, final de 2006, 3, 4, 5, 6, foram 4 anos. E no final de 2006, percebendo eu que havia uma carência de algo mais, então, eu na altura tinha 35 anos, eu pensei para mim, está na hora de tomar uma decisão e de eu dar o meu passo, e tem que ser agora. Se não for agora, já não é. Era a única oportunidade. Tem que ser agora. Foi naquele momento, foi um pensamento de segundos, e eu pensei para mim, tem que ser agora. O que é que eu fiz? Eu tinha alguns conhecimentos, tinha alguns contactos, contactei, ou seja, o que é que eu precisava para dar o passo? Sim. Precisava primeiro de um espaço. Esse espaço eu tinha pertinho da minha casa. E precisava, primeiro, do material para eu poder trabalhar. De material, principalmente das máquinas. As máquinas, as ferramentas. As ferramentas. Como eu tinha um contacto fácil com o fabricante, então entrei em contacto com o fabricante e a partir daí o fabricante fez-me uma proposta. Eu fiz-lhe uma proposta e ele fez-me outra proposta mais completa, onde na proposta que ele me fez eu fiquei assim, e agora? Ou pego ao largo, e esta oportunidade de proposta é única, eu não vou ter mais oportunidade nenhuma que um dia, se eu quiser, que não seja agora, eu não a vou ter. Foi arriscado, foi um investimento muito grande em 2007. Mas você entrou com um empréstimo, teve algum investidor, sozinho? Não, sozinho sempre. Sozinho. Sempre. Fiz um pequeno empréstimo, para quê? Para que a prestação não ficasse pesada. Certo. Fiz um acordo com ele de pagar em X tempo. E qual é que foi o acordo que eu fiz? Ou seja, ele propôs-me, porque o investimento era grande. Sim. Eu queria comprar só uma máquina. São essas máquinas? Sim, são estas máquinas que estão aqui atrás de nós. Eu queria comprar. Elas fazem o que, literalmente? Estas máquinas fazem a vulcanização das reparações, a vulcanização da borracha. Certo. Ou seja, qual era a minha ideia para começar? Era uma máquina pequena, sim, um espaço pequeno. Para quê? Para que o passo não fosse muito grande, porque eu não queria entrar em grande investimento. Sim. Para quê? Para não ficar depois com muito déficit, ok? E a proposta, ou seja, a minha proposta para ele era para uma máquina pequena, para que eu pagasse facilmente. Eu tinha que comprar também uma carrinha para poder transportar pneus, para visitar os clientes, para poder ir buscar e ir entregar. Sim. E ele, o que é que ele me disse? Que não me vendia só uma máquina pequena. Não queria te vender só uma máquina? Não. Mas o empréstimo foi diretamente com ele que você não, fez? Eu fiz um pequeno empréstimo no banco. No banco? Okay. Para quê? Para me auto-salvaguardar. Sim. Mas ele fez-me uma proposta que me punha tudo aqui a trabalhar e eu lhe ia pagando conforme eu ia conseguindo. Okay. Eu ia fazendo dinheiro, ia pagando. Foi muito boa a proposta. A proposta foi excelente. Ora, com uma proposta destas... não é todo dia que se encontra. Não é todo dia que se encontra. E a gente fica assim, ou aproveitas a oportunidade. Foi difícil a decisão. Imagino que sim. Foi difícil porque eu na altura tinha a minha casa a pagar, tinha uma série de encargos, tinha a minha família toda a sustentar, né? E é complicado. Ter um emprego seguro e tomar uma decisão para arriscar na vida é complicado. Sim, ali, a partir daquele momento, a sua vida ia mudar de rumo totalmente. Isto porquê? Porque também havia alguma concorrência no mercado. E eu era mais um a entrar. Okay. Qual é que foi sempre o meu objetivo? Foi estar próximo do cliente. Porque o funcionamento, como existia antes nas empresas em que eu estava, não era tão próximo.
E então aqui eu podia contactar eu direto com o cliente, dar-lhe uma ajuda mais próxima, dar-lhe solução mais próxima e, com isso, ajustando com a qualidade do meu trabalho, Certo. que valia na minha experiência. Sim. Eu andei ali uma semana, 2 ou mais, a pensar. O espaço para trabalhar eu já o tinha salvaguardado, Perto de casa, te digo. pertinho de casa, a 3 minutos de casa, e decidi avançar. Decidi avançar. Decidi avançar e o cliente, ok, trouxe-me tudo o que tínhamos combinado. Eu comprei uma carrinha para começar a andar na estrada a visitar os clientes. Todos os clientes, todo o meu mercado foi criado por mim com mãos à estrada, pés à estrada. Certo. E eu criei o meu mercado. Eu saía da minha casa, pegava na minha carrinha, ia para a estrada à procura dos clientes e foi assim que eu comecei. Assim que começou a empresa. Exatamente. Isso em E 2007. isto em 2007. O início foi só dedicado às reparações, só vocacionado às reparações, Certo. porque havia pouca gente a fazer isto e havia necessidade de um complemento nesta área. Foi difícil. Imagino Foi que bastante foi difícil. fácil. Houve uma altura em que se tornou mesmo difícil. Pensei em fazer mais uma coisa para me complementar o meu trabalho. Que era o quê? Montar uma pequenina base de assistência, pneus de trator, pneus de automóvel, Certo. para eu complementar o meu trabalho. Mas depois tive o negócio fechado. Com todas as máquinas, tive o negócio todo fechado. Mas depois eu pus-me a pensar, não, então nisto eu vou ter que fazer mais um investimento, é mais uma coisa a pagar, pode correr mal, é preferível Não pode ser que não aconteça. arriscar. Sim. O que é que eu fiz? Isto tinha passado 2 anos. Mas nesse ponto o rapaz, no fim, te vendeu 2 máquinas. Sim, ele vendeu-me as 2 máquinas, porquê? Porque qual é que foi o argumento dele? Ele disse-me que com a máquina mais pequena não ganhava dinheiro. Ok. Ele disse-me que eu só ganhava dinheiro com a pequena e com a grande que complementava o trabalho. E eu fiquei assim, e agora? Pronto, tenho que arriscar. Se quer arriscar, se quer ter a oportunidade, tenho que arriscar. Sim. Ele deu-me uma ajuda muito especial, é uma pessoa que eu nunca esquecerei, deu-me uma ajuda muito especial, entregou-me as máquinas, mas entregou-me as máquinas e deu-me uma proposta de 3 anos para pagar as máquinas. Ok. Ou seja, os encargos mensais para pagar a máquina as máquinas ao fim do mês era pesado. Mas eu O prazo consegui. era muito curto. Sim, no prazo não era curto, o prazo era curto, sim. Ou seja, eu tinha que trabalhar mesmo para que chegar ao fim do mês e ter dinheiro para tudo. Sim. Houve uma altura que foi difícil. Esse tempo que você trabalhou nas empresas foi o suficiente para poder conseguir conhecer o mercado. Sim, eu conhecia o Você conhecia mercado, tudo, você tinha tudo eu na mão. conhecia o mercado completamente. Só que nas outras empresas eu estava fechado. Sim. E aqui, de estar fechado, eu abri e fui para a rua. E como é que era? Você sozinho, pô, você começou a empresa hoje. Você busca pneu, vai buscar cliente, vai fazer parte de administração, vai conduzir horas, porque você teve que buscar clientes. Não era tão fácil assim. Naquela altura, foi 2007, 2008, 2009 e 2010. Eu tinha três dias por semana para sair, o resto do tempo tinha que estar dentro da oficina para fazer o trabalho. E eu fazia tudo. Eu fazia o trabalho quando chegava, eu ia entregar, eu fazia a parte do escritório. Você se organizava por semana, eu basicamente. Eu me organizava por dia. Por dia. Por dia. Cada dia fazia uma coisa. Ou seja, tinha 3 dias, segunda, terça, quarta, fazia as voltas a visitar os clientes. Okay. Quinta e sexta, ou seja, segunda era só de manhã, terça era o dia todo, quarta era o dia todo. Quinta, sexta e sábado eu tinha para fazer o trabalho que trazia. No meio tempo das manhãs estar a trabalhar, o que é que eu fazia? Fazia a parte de escritório. E à noite. Ok. E tive assim durante 3 anos, durante 4 anos. Mas isto nunca me esqueço, uma coisa que este homem me disse, quando me vendeu as 2 máquinas, que com as 2 máquinas eu ia realmente conseguir organizar a minha vida e ganhar dinheiro para me estabilizar, e que daqui a, isto naquele dia que ele teve comigo e que me entregou as máquinas, e daqui a 6 anos eu tinha meia dúzia de pessoas a trabalhar comigo. Ele te disse isso? Ele me disse isto. 6 anos. E concretizou? Concretizou. Em 2011, ou seja, em 2010 eu tive um bocado de dificuldade. Porquê? Porque houve uma crise
E então escasseou um bocado. E eu aí vi-me um bocado apertado, porque Essa foi a crise de 2008 que teve lá na América? Sim, porque eu chegava, uma coisa ou seja, que eu não queria que acontecesse era chegar ao fim do mês e não ter dinheiro para lhe pagar, Sim, porque foi ele que me ajudou. claro. Mas nunca falhei. Se falhei foi uma vez ou duas, mas tivemos sempre uma palavra, tive sempre Sim. uma palavra com ele, Sim. e ele compreendeu e facilitou-me. Uma boa conversa resolve. Exatamente. Mas como eu percebi que era melhor não facilitar, o que é que eu fiz? Eu fui ao banco, pedi um crédito de 15 mil euros para pagar em 7 anos, e desses 15 mil euros eu tirava 5 e tirei 5 e deixei 10 como rendimento. Ok? Para quê? Para eu ter base ao fim do mês, se for para mim. A conclusão foi que eu paguei tudo ao homem dentro do prazo, nunca falhei com nada. Desses, paguei tudo, no fim de pagar tudo, sobraram-me 5 mil euros. Desses 5 mil euros, o que é que eu fiz? Isto foi em 2011. Fui a Espanha e comprei um caminhão de pneus. Essa foi a primeira compra grande? Foi a primeira compra, porque o meu objetivo era sempre investir nos pneus usados. Porquê? Certo. Porque é uma alternativa. É um mercado que eu considero uma alternativa. Temos pneus novos, temos recaustados e temos os usados. Os usados são coisas diferentes. São coisas diferentes. Um pneu recaustado é um pneu que é todo reconstruído. Certo. Um pneu usado é um pneu que vai andar, compra-se no estado em que está, repara-se só onde está estragado e vai andar como o pneu é. Ok. Então tem essa diferença. Okay. Tem essa diferença. Foi desde sempre um objetivo meu, no qual eu comecei em 2011, e a partir daí, num mês, eu fiz esses 5 mil euros que tirei e fiz outros 5 mil euros que guardei para mim. Num mês? Num mês, sozinho. Aí você viu uma esperança. E aí, a partir daí, as coisas começaram a evoluir. Em 2000 e aí eu ia à Espanha. Em 2013 eu tinha já 4 pessoas a trabalhar comigo e eu 5. E eu já não conseguia ter uma capacidade de resposta. Nisto alargámos o leque de clientes, e a partir daí foi sempre a evoluir. A partir do momento que você deu um passo, depois que já tinha empresa, né? Deu um passo um pouco maior em buscar os pneus na Espanha, foi que alavancou de vez. É assim, foi complicado entrar no mercado, muito complicado, porque a agressividade do mercado era muito e continua a ser muito, não é? Certo. Porquê? Porque eu ia entrar com mais uma coisa e porque as pessoas têm complexo do pneu usado. Eu ia te perguntar isso. Lá no Brasil, a gente tem esses pneus recaustados, só que tem um preconceito, eu não sei se é por histórico, pode ser também, mal feito, ou a galera não faz com a qualidade que deve ser, mas enfim, tem esse preconceito. Então aqui também tem esse preconceito. Tem esse preconceito exatamente da mesma forma. Um pneu usado é considerado como um pneu velho. Sim. Depende do ponto de vista. O pneu usado que você fala, ele é com pouco uso. Quando digo um pneu usado, é um pneu que já trabalhou, mas que está estragado e que saiu do mercado do local onde estava, porque por diversos motivos, Sim. ou porque já está com pouco piso, ou porque ou porque estava estragado e não há pessoas para o repararem, ou porque o dono dele não quis reparar. Portanto, há aí várias situações em análise. Mas que para nós é uma oportunidade e que tem procura e que é uma alternativa viável e fiável. No início, esses pneus você pegava aqui em Portugal mesmo? Comecei por arranjar alguns aqui, mas o nosso mercado aqui está explorado até ao máximo. Ok. Então, já está no limite. Então eu tive uma oportunidade de ir à Espanha, fui em Espanha e em Espanha abri o leque da importação. Sim, porque você foi buscar lá pneus usados, a sua mão de obra é quase mínima, né? Nos pneus usados não tem muito assim o que... Naquela altura a mão de obra era mínima porque eu estava sozinho ainda. Ok. Onde depois deixei de conseguir sozinho, porquê? Porque imagina, num mês tens 30 clientes a pedirem pneus, mais o trabalho que tu já tinhas, é impossível. Certo. Sozinho não dá. A conta não fecha. E então, o que é que eu fiz? Eu comecei a ir à Espanha, fazer eu a seleção dos pneus, ou seja, foi mais um mercado que eu abri, o mercado de importação. Quando abri o meu mercado de venda aqui, lá em Espanha, abri o mercado de importação em alguns pontos de Espanha.
mas foi depois difícil a introdução aqui. Certo. Para quem procurava, era fácil porque precisava. Mas depois, na outra vertente dos revendedores, da concorrência de mercado, isso é lixo, isso são pneus velhos, isso não sei quanto. E os pneus já parados prontos para vender. Uns preparados, outros não. A questão é que quando eu apresentava o meu produto, nem sempre foi bem aceito. Mas eu não desisti. Sim. Eu não desisti. Fui insistindo, primeiro comecei com pneus de trator, depois fui introduzindo outros que eu fui percebendo que havia oportunidade. As lacunas do mercado você foi tentando preencher. Exatamente. Na mão. Exatamente. Portanto, eu fui acrescentando sempre. Fui ganhando terreno. Sim. Fui ganhando terreno. Depois, a partir de determinada altura, apostei muito nas redes sociais. Sim. Não tenho comerciais na rua. Certo. Apostei muito nas redes sociais. Num ponto muito importante que é o palavra passa a palavra. Ou seja, um cliente que venha comprar e que fique bem servido vai passar a palavra no mínimo a 20 pessoas, a mais 20 pessoas. Conheço uma empresa, um rapaz. E isso foi espalhando sementinhos, foi semeando, foi-se plantando. Até que chegámos ao ponto de... E depois é assim, no sítio onde nós estávamos, sim. Ok? Fomos crescendo e o sítio foi ficando pequeno. Pronto. Fomos plantando. E ali já estávamos com 6 funcionários. Já não cabia mais. Já não dava para mais. Não dava para mais. Como é que foi essa... A partir do momento que você chamou pessoas para trabalhar com você, né? Para trabalhar para você, o ensinar, você conseguiu delegar isso da maneira... Todas as pessoas que vieram trabalhar comigo foram formadas por mim. Não havia ninguém formado nesta área. Foi tudo formado por mim, muito próximo, com o ver, com o fazer, ganhar experiência, praticar, mas foi tudo formado aqui, porque nesta área há muita na área dos pneus, há muita coisa que se possa fazer, mas aqui concretamente não há quase ninguém a fazer isto. Okay. Para não dizer praticamente mesmo ninguém. A reparação em si é uma coisa que foi a sua base. Foi a minha base. O meu conhecimento de 21 anos foi a minha base para me dar força para eu depois prosseguir. Vai evoluindo, o mercado também não é o mesmo de 20, 15 anos atrás. Há mercado para tudo. Há mercado para tudo. E há clientes para tudo. Depois aí é a gente insistir e persistir e ir mostrando, ir fazendo, ir criando confiança nos clientes. Sim. E os clientes perceberem que realmente um pneu usado não é um pneu velho ou não é um pneu que não presta. Mostrar para o cliente que... Um pneu usado é um pneu que foi retirado por qualquer motivo, mas não estava morto porque há uma forma de se lhe voltar a dar vida. Podia estar morto ali para aquela pessoa que o tirou, mas se eu tenho essa experiência, se eu tenho a experiência e o conhecimento que lhe posso dar vida de uma forma fiável, então eu posso lhe continuar a dar vida até ele não ter mesmo... Isso foi parte do pensamento que você teve quando estava lá na empresa. Exatamente. Na última empresa que trabalhou. E depois tenho outro fator aqui que para mim também tem grande valor peso, que é o fator ambiente. Okay. Tudo o que eu tenho em estoque para muita gente era lixo. Okay. Mas não é lixo. Porque isto tem vida ainda. Basicamente você, falando dessa maneira, pegava a preço quase zero. Não, isto é um valor. Okay. Isto é um valor que tem que ser calculado. Okay. Quem vende, onde eu vou buscar, sabe o valor. Mas isso então, lá atrás já tinha um valor. Okay. Já tinha um valor. Ou seja, este mercado já existia, não estava tão explorado em Portugal. Okay. Existia para outras partes do mundo. Entendi. Ok? Entendi. Mas tem um valor. Tanto que houve sítios em que eu fui e nunca consegui entrar porque o valor era alto para eu conseguir trazer. Sim, no início era complicado. Então, aí a margem era muito curta. Eu tive que depois alargar, por exemplo, Espanha, tive que partir para a França, Alemanha, Holanda, Inglaterra e ir procurando. Foram muitos quilómetros, muitas semanas fora de casa, muitos fins de semana fora de casa, muitos dias a andar na estrada. Isso você ainda estava sozinho na época? Não, já não estava sozinho. E depois eu já tinha pessoas comigo. Alargou, não tinha. A viagem mais longa, né? Exatamente, porque depois eu vim, ou seja, o mercado obrigou-me a ir à procura de mais. E foram muitos quilómetros durante alguns anos. Foi de 2012 a 2020.
Foram 8 aninhos aí. 8 anos. 20 Em foi... 2019, já importámos cerca de 120 caminhões de pneus. É muito. Quanto mais ou menos assim, falando de pneu de caminhão? Né? Não, pneus de. Não, só pneus agrícolas. Agrícolas. Pneus de caminhão foi menos. Pneus de caminhão importámos, se calhar, uma média de 10 mil pneus por ano, até 2020. 10 mil pneus por ano é muito pneu. Só de caminhão. Caraca. Porquê? Porque há muita procura a nível da Europa e os outros países da Europa têm mais poder de compra do que nós aqui. Sim. Então, qual é que foi... Essa é uma das dificuldades que você teve. Exatamente, essa foi uma dificuldade grande. E a ganhar a confiança dos meus fornecedores. Porque eu chego ali sem ninguém me conhecer de lado nenhum. Do nada. Caí ali, ninguém sabe porquê. Ora, somos sempre recebidos com o pé atrás, não é? Claro. Foi difícil. Esses seus fornecedores já tinham outros clientes? Já tinham outros clientes. Okay. Onde é que eu ganhei? Onde é que eu ganhei sempre? Na minha simplicidade, na minha humildade e na minha honestidade. E depois, em termos profissionais, eu não trazia só uma coisa, eu trazia um bocadinho de tudo. Porquê? Porque o mercado aqui, eu comecei a perceber que o mercado aqui estava a necessitar-me de mais alternativas. Então, o mercado aqui começou a abrir um pouco mais para o seu tipo de negócio. E comecei a trazer coisas que eles tinham lá e que ninguém queria porque para eles não prestava, mas para aqui prestava. Então aí eu comecei a ter mais base de confiança nos meus fornecedores lá. E pronto, esse foi um trabalho de bastante tempo, se calhar 4, 5 anos, até conseguirmos atingir uma estabilidade, onde hoje, para além de fornecedores, tenho amigos, pessoas onde eu aprendi, mas onde eu ensinei muito. Sim. E que hoje contam comigo para comprar o produto deles, porque este produto chega lá sem vida, mas depois de selecionado volta a ganhar vida. E eu estava a falar vida. Porquê? Porque estamos a falar não só de um produto que pode ser alongado, porque poupa a sucção do meio ambiente. Sim. A borracha é extremamente pouco. A borracha faz mal muito. Que estás lá no Brasil, né? Tens grandes explorações de árvores de borracha lá no Brasil. Isto evita a produção de muito lixo, sim. E evita a produção de muito mais lixo. Sim. Então esse é um ponto que também a mim me pesa, mas que muita gente não se interessa por isso e que não, para isso para eles não tem nenhum fator sem importância, mas para mim é. Depois, profissionalmente, há um ponto em que me levou também a fazer isto, que é o estar próximo do cliente. O cliente estar a trabalhar, ter um problema na terra e eu não lhe faço nada, mas eu dou-lhe a minha ajuda, que é imprescindível. Isto eu já falo do cliente final, não falo do vendedor. O vendedor tem o seu mercado e o seu produto, tem o seu trabalho, é uma coisa. Aqui eu refiro-me ao cliente final, ao agricultor, ao construtor, mas principalmente o agricultor que está na terra e por qualquer motivo corta um pneu na terra. Eu não lhe faço nada, mas eu daqui, com a minha capacidade de experiência, dou-lhe a minha ajuda e só por aí as pessoas ficam gratas. Sim, aquela ajuda gratuita que, às vezes, se o cara conseguir terminar o dia de trabalho dele, ele já vai ficar, vou salvar aqui seu contato. Não é só isso. É que muitas das vezes há um problema e as pessoas ficam sem saber o que fazer. Sim. Querendo ou não, o pneu a gente pensa que não, mas é uma coisa complexa. Exatamente. Ora, eu daqui, seja no norte, seja no sul, seja no Alentejo, seja nas ilhas, eu daqui ajudo as pessoas sem sair daqui. Isso tudo por imagem se consegue tudo. Ter uma base. Tudo através das redes sociais, numa videochamada. Eu ajudo as pessoas diretamente daqui. E por esse ponto tenho ganho muito cliente. Porquê? Porque as pessoas confiam em mim. As pessoas perceberam que este trabalho é necessário por uma questão de confiança e por uma questão de saberem que têm onde recorrer se tiverem um imprevisto. Isso a gente não está a falar, nesse caso, não da empresa, mas do Jorge Areias em si. É ele que está... Nesse caso estou a falar do Jorge Areias, empresa. Sim. Mas é você, sou eu, pessoa que fala diretamente. Exatamente. E isso vale por muito. Isto foi em 3, 4 anos. Ou seja, desde do fluxo maior,
criámos cerca de 3.500, 3.700 clientes 3.700 clientes hoje. Tem esse número. hoje. Caraca. É muito cliente, cara. É muito cliente. Muito Portugal é cliente. pequenino. É muito cliente. Exato. Pensando sim, claro, não é subestimando, mas Portugal, se for Portugal, é um país pequenino. E nessa área que a gente nem imagina o que a gente que é cidadãos normais, vamos assim dizer, né, que não tá por dentro desse mundo aqui, é uma coisa que a gente fala, cara, aonde que se arruma tanto cliente para vender pneu? E todos os dias me ligam 1, 2, 3, 4 clientes que foi alguém que lhe deu o meu contacto e que precisava disto, que só eu é que poderia ter. É claro que eu nem sempre, eu não consigo ter tudo, Não né? dá para ter tudo. Pronto. Mas todos os dias me ligam pessoas novas que alguém lhe deu informação minha que eu poderia ajudar. Umas eu consigo, outras eu não Sim, claro. consigo. Pronto. Não dá para ter tudo, né? Exatamente. Sim. Depois é assim, isto também não é possível sem ter pessoas à altura. Sim. Sem profissionais e sem pessoas a saberem trabalhar, não é possível. E assim, Jorge, então para a gente entender aqui um pouco mais, como é que funciona hoje essa recolha? Você faz essa análise, né? Hoje você não faz mais essas viagens todas, né, para analisar o pneu. É igual você falou, já tem pessoas de confiança que fazem isso, provavelmente. Então, depois, a reparação e a venda ali, como é que funciona? então a partir de 2020 o mundo mudou. Sim, sim. Com a entrada do Covid o mundo mudou. Porque até 2020, no que diz respeito aos pneus usados, tudo era visto e selecionado por mim, um a um. Eu já no início de 2020 eu andava num balanço tal que eu já estava uma semana aqui, uma semana no estrangeiro. Já não conseguia. Porquê? Tirava muito do seu tempo. Tirava muito do meu tempo e porque os meus fornecedores não faziam esse trabalho. Okay. Com a chegada do Covid houve coisas que mudaram. A pandemia foi má para muitas coisas e foi boa para outras. Boas para outras. No que diz respeito aos pneus de caminhão, eu tenho de escolher todos. Aí eu tenho de fazer o meu trabalho para haver uma fiabilidade ainda maior. Ok? Mas isso é mas também mudou um bocadinho. Ou seja, os pneus de caminhão eu vou e eu faço a minha triagem um a um. É você quem seleciona ainda. Sou eu que faço a seleção mas um a um. Isso é por ser o caminhão, por ser uma coisa mais delicada, vamos assim dizer. Sim. Sim. Segurança, o caminhão, etc. A nível de segurança, tem que ter muito mais cuidado. Pronto, é uma coisa assim. Se a gente for ver, se for uma pessoa qualquer, ou às vezes ele só quer pegar o produto, arrumar e vender e... Não, essa não é a minha forma. Sim. Porque se há uma coisa que eu me preocupo muito e que eu dou muito valor, é à segurança, à fiabilidade e à confiança. Sim. Ok? O nosso amigo. E nos pneus de caminhão é preciso ter muito cuidado. E aí, quando você faz essa seleção, nos de trator, você já tem quem faça essa... Nos de trator, então, os meus fornecedores a partir de 2020 precisavam de trabalhar como nós precisávamos trabalhar. E isto ficou tudo fechado, não é? Sim, sim. A partir de março de 2020, ficou tudo trancado. O que é que acontece? Houve trabalho que começou a bloquear. Sim. Ou seja, eles começaram a ficar sem espaço, porque o produto não saía. Então só tivemos uma solução. Foi pegar um telefone e eu daqui ajudá-los lá por videochamada. Até adaptar, foi um pouco... Ou seja, foi uma fase de mudança, até se adaptarmos completamente, o que resultou em pleno, muito bem. Hoje não tem problema nenhum. Hoje não tem problema nenhum. Hoje eu saio daqui 3, 4 vezes por ano no máximo. Caraca, pra quem saía semana por mês... Estava uma semana sim, uma semana não. Hoje quase não sai para nível de trabalho. Hoje eu já praticamente saio pouco daqui. Saio mesmo só para me lá ir certificar do que lá está, que eu disse, não quero, guarda aí, eu vou e vejo. Mas as remessas de caminhões, você seleciona você próprio. Mas essas saídas que você faz é para os caminhões, basicamente. Sim, os pneus de caminhão eu vou e vejo. E depois? 2, 3, 4 vezes por ano. Agora, nos meus fornecedores de pneus agrícolas, eu faço tudo daqui com eles lá. Depois, traz para a empresa. Depois trago para a empresa. Reparo, tem que reparar. Reparo, eu tenho que reparar. Quanto tempo em média assim? Um pneu médio, vai, não muito estragado, mas também não um pouco estragado. Quanto tempo assim? É assim, um pneu pode levar 5 horas até ficar pronto. Como pode levar um dia, 2 dias, depende do estrago que ele tem. Sim. E isso depois venda para revenda ou um cliente final? Para tudo. Quem quiser comprar? Quem quiser comprar, a gente vende.
nós vendemos a toda a gente. E normalmente já tem um cliente também que está esperando. A nível de pneus de caminhão, em 2024, o fluxo foi tal que tivemos um déficit de capacidade de entrega de cerca de 30%. Caraca. A demanda era Foi. muito Este alta. ano já não está igual. Este ano está muito mais É um mercado que varia de ano para ano. Economia. Ok. Mexe muito com A economia mexe. Se a economia se movimenta, tudo se movimenta. A gente falando de caminhões e importação. Exportação, se a empresa para de produzir, a logística já diminui e o caminhão roda menos. Exatamente. Aí já mexeu totalmente com o em seu. tudo, em tudo. Por exemplo, agora na agricultura. Na agricultura, acalma um bocadinho. Porquê? Porque o clima não permite. Está muita chuva. Então, acalma. Nós aproveitamos para fazer estoque. Ok. Ok? Quando o cliente vem, já está pronto, leva. Porque normalmente não conseguimos ter estoque feito. Muito bom. Interessante. Tem que Não. ter esse jogo de cintura, vamos dizer. Exatamente. E ter noção o que é que sai mais fácil para termos sempre estoque feito do que sai mais fácil. Sim. E aí, quando o cliente vem, sai na hora. Contudo, para isso, é preciso ter pessoas. E todas as pessoas, até hoje, das que vieram, ficaram todas. Acho que só mandei 2 pessoas embora. Ou seja, só terminei o contrato com 2 pessoas. Sim. 2, 3. Isso. Em 17 anos. E eu já te conheço há um tempinho, eu vou falar isso mais pra frente, mas é um ambiente leve, é um ambiente tranquilo de trabalhar contigo. Sim. Basicamente, o que a gente tá conversando aqui, eu posso conversar contigo dia a dia, tranquilo, dessa forma aqui. Toda a gente tem abertura e tranquilidade para trabalhar, gerir o trabalho. Eu passo aqui, ou seja, eu deixei de conseguir trabalhar, não é porque eu fazia isto tudo. Sim, sim. Eu venho contra, ou seja, eu faço as compras, faço as vendas e controlo o trabalho. Neste momento, quando aperto eu já não consigo controlar tudo, então já tenho que ter algum apoio por trás e tenho que delegar. Sim. É difícil fazer esse. Não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Não. Assim, primeiro que acho que é do ser humano isso, a gente quer ter tudo no controle, né? Eu acho que passa um pouco por aí. Primeiro é assim, partindo num contexto global, clientes, funcionários, somos pessoas. Sim. O cliente é exigente, muitas das vezes não compreende, o funcionário faz o seu trabalho, mas às vezes também não compreende, ou há uma falha, mas isso acontece em todo lado. Né? Há falha, nós somos seres humanos. E há dias bons e há dias menos bons. Né? O que eu prezo por nós aqui é ter condições para trabalhar, é extremamente importante termos condições para trabalhar e cada um trabalhar com o mínimo de pressão possível. Para quê? Para que o trabalho possa correr bem. É claro, não podemos estar a andar a arrojar os pés no chão. Sim, né? Pronto, tem que haver tem que trabalhar. Produção, tem que produzir. Se há trabalho, tem que se produzir. Ninguém sobrevive sem produzir. Mas é fundamental as pessoas terem à vontade para trabalhar. E eu prezei um bocado por isso. Houve alturas que correu bem, houve alturas que correu mal, mas o que é facto é que eu tinha 2 máquinas, hoje tenho 10 ou 12 e todos os dias essas máquinas trabalham a fundo. Não pode haver máquinas paradas. E um processo demora aí 5, 8, 12 horas, né? É um processo demorado, sim. A gente tirar um pouco desse preconceito então, Jorge, o pneu reparado, recaustado. Qual é que a qualidade é melhor, é pior, é igual? São 2 coisas diferentes. O pneu recaustado é bom. Hoje a tecnologia é muito avançada para as recaustagens terem produto de qualidade, e têm. Sim. Há 2 diferenças. O pneu usado é original. Ok. No tipo de cliente que eu tenho, o meu cliente diz-me que não quer pneu recaustado. Por diversos motivos. Pelos rebentamentos. É normal. Mas os pneus usados também rebentam. Sim. É normal, é tudo normal. Eu costumo dizer às pessoas, nós também não somos eternos. E se botar um bocadinho mais de pressão em cima da gente, às vezes... A gente também não aguenta. É normal, né? Aqui, no meu caso, nos pneus florestais, nos pneus agrícolas, nos pneus industriais, as pessoas preferem o usado ao pé de um novo, tem diferença nos preços. E é fiável. Ok. É 99,9% fiável. O pneu de caminhão é um bocadinho mais problemático, mas também é fiável, 99% fiável. E hoje você busca pneus Europa, nível Europa, quase todo? Quase todo. Desde Inglaterra? A partir de França para cima. França, Holanda, Luxemburgo, Bélgica,
Alemanha, E Inglaterra, o produto lá, a qualidade é superior à é nossa. superior. O produto é superior ao nosso, o clima é diferente do nosso, porque o clima é mais fresco, é mais úmido, Desgasta menos os pneus. daí não destrata tanta borracha, e isso é muito importante. E depois é assim, há políticas diferentes. Ok. Não se sabe fazer o que nós fazemos aqui, há capacidade de compra diferente da nossa, ou seja, há seguros, são políticas diferentes, Sim, sim, das sim. nossas. E aí você revende, a maioria é interno, é Portugal. Portugal, ilhas, um pouco de Espanha e também para a França, mais para pessoas mais próximas. Não, em França já não é mercado tão aberto porque a França já tem normas diferentes e eu gosto de jogar Sim, pela defesa, pela segurança. sim, sim. Vendo sim, mas alguém que vem indicado e que quer. E nesse decorrer anos e anos, como é que tá os planos futuros aí? Mais uma expansão em vista? Então, Muito trabalho? nós chegamos a um ponto, nós queremos sempre mais, não é? Claro. Mas também temos que ter cuidados. E eu acho que neste momento temos na altura de ter muitos cuidados. Eu estive num ponto em que o meu objetivo era expandir e era ganhar o máximo de clientes possíveis. Fui investindo, sempre sem recorrer ao crédito, sempre com Caixa? caixa minha. E eu neste momento, fazendo o que era isto que eu queria, o que eu pretendia fazer, tenho a minha oficina completa para trabalhar como está. Não, é assim, não tenho previsão de grandes investimentos para já, porque tenho a oficina completa. O que é que eu poderia investir? Numa área de assistência, mas não estou virado para aí, porque já é tanta gente a trabalhar na mesma coisa. Ok. E depois isso requer um investimento muito profissionalizado e é preciso pessoas para trabalhar nessa área que não há. Então é preferível nós contornarmos, prefiro contornar algumas coisas, dar algum trabalho a outros e manter-me assim. Até porque nesse meio tempo vai se construindo uma rede de outras pessoas que fazem o mesmo trabalho. Vocês vão acabar que uma hora ou outra se conectam, né? Sim. Vão se ajudando. Neste momento, por exemplo, a nível da ciência, temos uma parceria. É assim, nós trabalhamos quando é preciso, trabalhamos com os postos da ciência, que são nossos clientes, mas também somos clientes deles, não é? Mas neste momento, em maioridade, temos um colega que trabalhamos em parceria, que faz uma assistência móvel, uma carrinha, e onde é possível ir, ele vai. E temos o nosso trabalho complementado com o nosso cliente final. Isto também está, ou seja, atualmente está muito incerto e eu neste momento não prevejo. A política externa, governos, agora tem essa cena do governo em Portugal, que agora seja política mundial, seja nova, política nacional, seja política europeia, estamos a viver um momento de grande instabilidade. E mexe muito com a economia. Este ano nota-se. A gente falarmos com as pessoas já vamos a falar até de inflação ainda. retraem-se. E eu neste momento não penso em grandes investimentos. Manter o que está, cautela, segurar o que está pago, não há dívidas, temos estoque, temos produto. Só esperar o cliente. E o cliente todos os dias chega. E aí nesses anos todos, nesse tempo todo, como é que fica o Jorge? O Jorge ali depois do período, ele gosta de fazer o quê? O que ele faz nos fins de semana? Então, o Jorge é uma pessoa ativa. Eu já ouvi dizer que sim. O Jorge é uma pessoa ativa. Tenho 2 hobbies que gosto e que são a minha terapia para me abstrair daqui. Tenho o meu folclore, onde gosto de ter contato com pessoas, representar a cultura da zona de Alcobaça. Sim. Explica um pouco para a gente o que seria um folclore de Alcobaça. Então é assim, eu faço parte de um grupo folclore, que é o Rancho Folclore da Cipreste, há 25 anos, que representa as minhas origens. Quando eu digo as minhas origens, é as origens dos meus avós, certo. Início de 1900, ok? O que é que o rancho representa? Música, danças, etnografia, a venda de produtos artesanais do campo, ou seja, dá-me um gosto enorme
representar uma marca do povo de Alcobaça. Alcobaça tem uma história importante aí em Portugal, Jorge Barrota, alguma coisa desse gênero. Alcobaça é a história de Portugal. Fala um pouco sobre Alcobaça pra O gente. Mosteiro de Alcobaça tem quase tantos anos como Portugal. Portanto, Alcobaça é a história de Portugal. E eu enquadro-me nas raízes da minha gente daqui, A que é as história minhas de origens. Portugal passa muito por Alcobaça. Passa. O Mosteiro de Alcobaça foi construído como uma promessa de uma vitória ganha de uma batalha pelo primeiro rei de Portugal, que era a conquista de Santarém. Interessante. Dos espanhóis, né? Sim. Na altura. Portanto, ele conquistou Santarém e a promessa foi cumprida. Construído um mosteiro em Alcobaça. Daí a história. Alcobaça tem um historial muito importante no mundo. Tirando o mosteiro, porque o mosteiro é a história antiga, né? A nossa história é a história mais recente e que não é a história tão conhecida do povo, como é que as pessoas viviam há 100 anos atrás ou há 120 anos atrás. Essa história muito pouca gente conhece e é essa que eu gosto de representar. Fala um pouco pra gente como que era, assim, essa vida de Portugal ou Alcobaça na região há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás? Então é assim. Porque a gente tem a curiosidade, porque, como eu posso dizer, a gente, Brasil, a nossa história é muito recente, 500 anos, vamos assim dizer. E há 500 anos você já era uma civilização há muito tempo. É isso que eu falo para as pessoas, pô, não tem como a gente também, às vezes, é um pouco Há 500 anos nós já éramos civilização aqui e há quase 400. Exatamente, então, tipo, é o dobro e se for pegar aqui um pouco mais para cima, é um pouco mais ainda. Exatamente. Então, lógico que eles vão se desenvolver muito mais rápido que a gente. Então, acho que é interessante uma pessoa que é daqui falar pra gente um pouco sobre isso. Então, a vivência das pessoas há 100 anos atrás, ou 120 anos atrás, foi no fim de 1800, princípio de 1900, as pessoas aqui viviam do campo. As pessoas plantavam vinho, trigo, vinha. Hoje não havia pomares como há hoje, não havia fábricas. E as pessoas viviam da terra, as pessoas eram autossustentáveis. A Alcobaça já era criada, não é? Há 100 anos a Alcobaça já era criada. Já havia a afiação em tecidos. E havia aqui mais uma ou outra fábrica que hoje já não existe. Haviam olarias. Aqui na parte da frente do mosteiro, ou seja, atrás do capador, por exemplo. Sabe onde é o capador? Sim. Atrás do capador há coisas ali escondidas, perdidas, que eram história de Alcobaça. E hoje estão em ruína. Uma parte ali que é e hoje estão em ruína. Ali, ou seja, as pessoas vinham para Alcobaça a pé, de burro, a cavalo, traziam as suas hortaliças, vinham vender Alcobaça, vendia-se o barro vermelho à frente do mosteiro, ou seja, naquela época era na parte lateral do mosteiro. O mosteiro já levou muitas transformações, aquela parte da frente do mosteiro levou muitas transformações nestes últimos 100 anos, e era um modo de vida completamente diferente do nosso, era um modo de vida difícil, mas muito, muito natural e muito saudável. A gente for pegar a história, Portugal antes do euro era outro Portugal. Sim, mas Portugal antes do euro já não tem muita diferença para agora. Não. Há mais investimento, mais tecnologia, mais fábricas, isso, mas não havia muito. Não. Há 120 anos atrás, sim, não havia automóveis, não havia eletricidade, não havia água canalizada. As pessoas tinham o seu poço e bebiam do poço. Todos os rios aqui se podia beber água do rio. Era tudo autossustentável, né? Era tudo autossustentável. Tudo autossustentável. Portanto, nós fazemos, todos os grupos folclore do Conselho de Alcobaça, fazemos no início de maio, sempre no início de maio, no segundo fim de semana de maio, um fim de semana com o mercado à moda antiga. Sim, eu cheguei nessa altura e foi uma coisa que me marcou muito. Exatamente. E nós tentamos representar um bocadinho É século XIX? Final do século XIX. Exatamente. Século XIX que é divulgado, assim. Exatamente. É muito interessante que é uma coisa que acaba ficando esquecida com o tempo. A gente no Brasil, pelo menos, não tem essa cultura nem de guardar os momentos ou algo assim. Hoje, por exemplo, ontem à noite tivemos ensaio. Todas as terças-feiras, ou 2 em 2 semanas, juntamos-nos todos e ensaiamos. Hoje, cada vez mais se torna difícil conseguir captar pessoas para representar isto, porque imagina este vestido com um fato antigo, uma coisa que não te diz nada. Hoje não é fácil, não é? E então os jovens hoje é difícil de os captar para vestirem aquela roupa. Tem que ser
tem que gostar mesmo daquilo. Se não gostar, não vai. Tem que ser um Não vai. apaixonado pela. E o que mais que você faz assim fora Então, isso? gosto de correr. Muitas das vezes termino aqui o meu dia de trabalho e vou correr para casa. Isso com quantos anos? 52. 52. Gosto de correr aos fins de semana. Por exemplo, amanhã vou fazer uma prova de trail. É uma prova, uma prova sem qualificação, mas vou fazer uma prova de trail e gosto. Gosta de Sinto-me estar. bem. Sinto-me bem em manter a minha atividade física dentro da minha disponibilidade, Que dá disposição. que dá à disposição Muita completamente. disposição. Gosto de sair ao domingo de manhã de casa, ir fazer uma corrida à beira-mar, ou à Nazaré, ou São Martinho do Porto, e fico novo. Esse é o Jorge dos fins de semana. Este é o Jorge dos fins de semana. E sou uma pessoa que gosta de brincar, gosto de me sentir alegre e quem está à minha volta que esteja. A nível de apoio a empresa, apoio a instituições, a eventos. Então, também é um ponto que faz parte da minha forma de ser, como pessoa e como empresário. Ajudo no verão bastantes associações que fazem essas festas de Sim. verão e normalmente ajudo de uma forma ou de outra, ou monetariamente, ou com materiais, com bens materiais. Ajudo algumas associações desportivas aqui em Alcobaça. Bombeiros, faço questão de Extremamente importante para faço no questão verão, de principalmente. sempre que posso e no que me é possível, faço questão mesmo, os bombeiros, faço questão mesmo de ser útil, porque não é fácil para eles. Os bombeiros são Sim, como uma sim. empresa, tem que ser bem gerido, e há coisas que eu aqui na minha área consigo ajudar com pouco custo e que para eles é extremamente importante. Os bombeiros aqui não é do estado, não são Não, estatais. não. Os bombeiros é uma entidade que tem recursos do Estado, mas também tem que ter recursos físicos autónomos deles. Daí eu faço questão sempre de estar, sempre que me for possível, Okay. de estar. Explica um pouco para a gente, Jorge, em relação ao Estado, ao governo, assim, nesse ponto, assim, impostos, se é muito, a carga tributária é muito alta para o empresário, se hoje ainda compensa abrir uma coisa do zero, como você começou lá atrás, você acha que tem esse apoio, esse subsídios, empréstimos e etc., como O empresário, Estado, claro. para mim, o Estado atualmente é o nosso maior peso. O Estado atualmente é quem nos leva mais dinheiro e é quem nos põe mais dificuldades. E não nos facilita em nada. Nada. Vai cair, cara. O Estado hoje é o peso, é a entidade que nos provoca maior sofrimento. A carga A tributária é carga pesada. tributária é extremamente exagerada. Mas nós não podemos fazer nada contra isso. Temos de trabalhar. Em termos, se eu hoje começava como comecei, não sei, hoje seria bem, bem mais difícil. Mais difícil. Sim. Posta essa pergunta noutro ponto, começava assim, se eu pudesse ter começado mais cedo, tinha começado mais cedo. Agora, começar hoje, ou quem quiser começar hoje, nesta área, não acredito. É extremamente difícil. É muito difícil. Já está bem Eu estabelecido. chego à conclusão que comecei no momento certo. Depois de começar uma coisa do nada aqui, é seguramente correr um risco para se afundar. Você fala nessa área. Nesta área. Assim, Jorge, eu, como brasileiro, como imigrante aqui em Portugal, eu acho que eu devo fazer essa pergunta. Qual que é, você vê hoje a importância da mão de obra estrangeira, enfim, principalmente brasileiro, mas de modo geral, para Portugal e o que foi importante para você, assim, se foi importante para você a proposta? A escassez de pessoas está-se a tornar numa dificuldade extremamente grande em diversos pontos do mundo. Sim. E a Europa está a sofrer bastante com isso. Porque, como sempre houve, há pessoas que não gostam de fazer determinadas coisas, há outras que migram para ir procurar uma vida melhor. É assim, sempre houve, não é? Sim. Atualmente nota-se mais a falta de pessoas para trabalhar. Portugal não foge à exceção. Não sou contra isso, com regra. Sim. Porque ao que estava a acontecer agora, se o governo não põe mão a isto, estava a entrar muita gente
e estava a entrar bons, mas estava a entrar muitos maus. E fora também a questão da criminalidade, né? O tráfico humano é muito palpável. Exatamente. Não sou contra a imigração para trabalhar, as pessoas são precisas, vêm à procura de uma oportunidade, é preciso, então vamos lhe dar a oportunidade. Eu já dei várias oportunidades aqui a várias pessoas, não me arrependo das oportunidades que dei, fiz o meu melhor, não tenho preconceitos se é branco, se é amarelo, ou se é vermelho, ou se é negro, não tenho preconceitos sobre isso. A pessoa vem, é educada, desempenha o seu papel, vamos embora para a frente. Sou completamente aberto a esse ponto. O movimento de desce de pessoas para trabalhar tem se tornado, acho que no Ocidente, acho que tem se tornado um pouco mais forte. Até no Brasil agora, tá sentindo falta de, principalmente, mão de obra qualificada. Mas é porque hoje não tem mais aquela, nos países emergentes principalmente, né? Não tem aquela imigração do pessoal do campo para o centro e o pessoal, consequentemente, começa a parar de ter filhos, diminui a natalidade. Acho que também no Brasil tem muitos venezuelanos, né? Tem muito venezuelano, nas fronteiras tem muitos equatorianos ainda, mas venezuelanos é forte por causa da situação que acontece lá, né? E realmente, aqui, eu fiz a pergunta porque nas redes sociais principalmente, tem muita essa discussão que se não for os imigrantes, Portugal acaba. A discussão é essa. Que eles falam. Às vezes fala-se um bocadinho a mais. Sim, não é? Claro, as coisas têm um limite e um limite. Não estão em constante mudança. Mas dificulta. E não Portugal só. Sim. Eu estava vendo uma cena na internet esses dias, principalmente com as eleições na Alemanha. Na Alemanha é absurdo. Na Alemanha é tipo 70%, sei lá, de um hospital é imigrantes que são lá enfermeiros. Inglaterra é igual. Inglaterra é igual. Eu vou à Inglaterra e vejo lá sítios que eu só vejo pessoas da Ásia, árabes, Arábia. Dizem que aquela zona também tem muitos árabes. Enquanto aqui temos temos brasileiros, temos muitos indianos, paquistaneses, ok. Desde que sejam pessoas para trabalhar, tudo bem. Agora, o problema é que a criminalidade entra infiltrada, não é? Sim, e claro. Aí está o perigo. Entre coisas boas. Exatamente. Falando de mim aqui, não tenho qualquer problema. Hoje só tenho 2 imigrantes a trabalhar, mas estão bem. Estão implantados. Já tive 4, neste momento só tenho 2. A gente teve o Marderson, não, o Francisco. O Francisco. Que foi o meu concorrente de vaga. É verdade. Eu falei que explicar mais na frente, é porque o Jorge, ele foi... Acho que ele nem sabia, nem tinha intenção assim, mas... Pra mim, foi muito importante, porque assim, Jorge, a ajuda que você me deu naquele momento ali, foi um contato, uma ligação que você fez, pô, você já me ajudou muito, a minha cabeça, minha mente mudou. A gente imigrante vai para um lugar, quando migra para um lugar, a gente vai naquele pensamento, eu vou para fazer o que tiver para fazer. E aonde a gente achar trabalho, a gente vai. E basicamente, eu estava disposto a fazer qualquer coisa. E aí eu cheguei aqui uns 2 dias atrasado, mas enfim. Entrou o Francisco, que já foi embora por problemas psicológicos, né? Voltou pro Brasil, infelizmente. Mas a gente tem aquela cabeça de que vai fazer o que tiver que fazer, o que aparecer a gente faz. Só que, às vezes, até no processo de imigração, se a gente faz algo que a gente está acostumado, facilita a nossa vida, né? Nosso psicológico, principalmente. E você foi uma pessoa muito importante para isso. Eu te agradeço, muito grato a sua vida por isso. E não só por isso, até hoje a gente manteve contato, né? A gente ficou sem um tempo sem se ver, pelo decorrer das situações. Quase vizinho aqui, pertinho. E eu sou muito grato por você. Agradeço. E estes 2 dias atrasados, senão hoje depois já estávamos a trabalhar aqui. Hoje. Sou muito grato. Acho que eu posso fazer isso em nome dos brasileiros que passam por aqui. Você ajuda, eu sei que você ajuda de bom grado, de coração as pessoas. E que isso não seja algo que não se acabe, mas que continue fazendo normal, como da forma que você gosta de fazer. E eu sou muito grato pelas pessoas, pelos portugueses que recebem os brasileiros. Casos de preconceito, eu nunca tive. Eu consegui sempre me dar muito bem com as pessoas no geral, mas é um ponto que eu também tive um pouco de receio. Mas eu quase não... A pessoa, os portugueses são muito preconceituosos e tal. É como em todo lado. Eu acho que para mim... Em Portugal há, no Brasil há, na França há. Sim. Em todo lado há pessoas mais abertas e pessoas menos abertas, pessoas mais seguras, pessoas menos seguras. Faz parte de mim, da minha forma de ser, porque o meu início, aquilo que vocês sentem quando chegam cá, porque vens começar do zero, não é? Então, o meu início, quando saí daqui para
A França, por exemplo, eu cheguei lá sem conhecer nada, porque eu nunca tinha saído para além de Espanha. Chegar daqui lá e entrar num mundo diferente sem conhecer rigorosamente nada, é difícil. Sim, sim. Tive uma pessoa lá, um amigo também, que me abriu a porta lá e que me deu ajuda, lá, um português, onde fiquei também em casa dele algumas vezes e que lhe agradeço sempre de coração. Daí eu perceber que quando vocês aqui chegam não é fácil. Não é fácil. Porque a mensagem que vos é passada lá não é a realidade que vocês encontram cá. Exato. Pronto. E isto porquê? Porque antes de eu, ou seja, em 1997, aqui houve uma grande vaga de imigração ucranianos. E chegavam aqui bem pior do que vocês. Ok? Então, eu aí senti na pele o que é sair da zona de conforto e chegar ali sem ter nada de base de apoio. Daí, eu sou sensível a isso e no que me for possível, se consigo ajudar, é claro que eu estou a ver sempre a ajudar. Muito obrigado. Seja que for, às vezes a coisa mais simples que seja para mim, no caso da ajuda, é muito importante para quem vem e está à procura exatamente. De algo mais. Falando assim de uma questão mais pessoal, para ser assim, o que você tem pensado hoje assim, da sua vida, do mundo? Tem uma coisa que se deita a cabeça no travesseiro e fala, cara, acho que talvez, não sei como é que vai estar o mundo daqui a 10 anos, ou algo que te marque, não sei. Olha, preocupa-me, assim, eu daqui a 10 anos já devo estar no meu fim devo estar na minha transição profissional seguramente. Se não tiver nenhum imprevisto daqui até lá, de saúde ou de qualquer plano, devo estar na minha transição profissional. Preocupa-me os jovens de hoje em dia. Eles preocupam porque o mundo que se está a proporcionar, se não mudar para melhor, eles vão passar mal. Em relação à minha empresa, não faço ideia o que é que se vai passar daqui a 10 anos, porque as coisas mudam todos os dias e é difícil fazer uma previsão. A minha intenção, a minha vontade é continuar e continuar. Não devo ter muito mais a mudar. Sim, sim. Não devo ter muito mais a mudar. É continuar, melhorar, sempre melhorar algumas coisas, não é? Mas não faço previsão para 10 anos porque não tenho a mínima noção de como é que isto estará daqui a 10 anos. Sim. É difícil conseguir prever isso. Não tem nada que você fique pensando assim, diariamente, que te incomode, não? Que me incomoda? Talvez sim. A dificuldade, realmente, é assim, pensando nos meus filhos. A geração futura. A geração futura, sim, incomoda-me. Olha, incomoda-me que, assim, são mentalidades completamente diferentes das que estão até agora. Não têm... é tudo muito fácil. Não têm noção do que é que custa a vida. Tudo, para mim, por culpa de um sistema que se implantou e que se foi alterando nesse sentido, né? E preocupa-me essa parte. Nos meus filhos tento lhes dar-lhes fazer ver que temos que valorizar as coisas e temos que nos sacrificar para as ter. O resto, vejo o futuro com algum pessimismo, sim. Atenção, que eu sou positivo. Eu sou positivo. Sim, claro. Mas vejo o futuro. Eu me encaixo nessa geração que você está falando, essa pessoal, geração muda anterior à sua, e eu vejo da mesma maneira. Eu tenho essa mesma visão que principalmente o Ocidente uma hora vai quebrar, hein? Alguma coisa vai acontecer. Eu estou aqui, não é? Estou aqui, vou à França, vou à Inglaterra, são coisas completamente diferentes, mas tudo no mesmo caminho. É tudo no mesmo fundamento. E fui ao Brasil no fim do ano. Vi coisas boas, gostei muito do que vi, senti-me muito bem, mas também vi coisas que me deixaram preocupado. Mas o futuro, como se costuma dizer, o futuro a Deus pertence. A gente está conversando, o Brasil é muito bom, mas tem coisas que são preocupantes. Sim. Eu falo como brasileiro, o trânsito. Mas eu digo-te com isto, espero, quando eu me aposentar, poder passar uns tempos aqui e poder passar uns tempos no Brasil. Muito bom. Já ouvi outro português que diz a mesma coisa. Diz que tem essa vontade. Jorge, últimas palavras. Espero que agora o tempo é seu. Deixa aí uma dica pro pessoal, uma palavra, ou se quiser, pra gente poder fechar aqui. Então, a dica que eu deixo, olha, é que
sejam positivos, vão ser para a luta, não se acomodem e, acima de tudo, sejam felizes. Muito obrigado, Jorge, mais uma vez. Deus abençoe. Obrigado a ti também. Obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aqui o like e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, tchau.